Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui à parte 2 da nossa aula sobre acidentes vasculares isquêmicos agudos, podemos falar que os sinais e sintomas relacionados ao acidente vascular agudo é caracterizado por um conjunto de disfunção que pode ser de origem motora, caso afete o lobo frontal, por exemplo, pode ser de origem sensitiva, caso afete o lobo parietal, pode ser de origem cognitiva, caso afete a substância branca profunda cerebral, em relação às conexões que envolvem a memória. Então, um conjunto de sinais e sintomas que envolvem qualquer síndrome de acidente vascular encefálico isquêmico agudo levará ao conjunto de sinais e sintomas corticais motores, sensitivos e cognitivos. Sensitivos engloba sensibilidade superficial e profunda, a área primária de sensibilidade localizada no giro pós-central, por exemplo. Sensibilidade, podemos dizer, sobre a sensibilidade visual. A área visual cortical é localizada no lobo occipital. Funções cognitivas, principalmente acidentes vasculares que afetam a região subcortical, a região de substância branca subcortical, onde passam conexões importantes para a memória. O lobo temporal, como já foi visto, a importância que ele tem em relação à visão, sendo área visual secundária, dando aporte à área visual primária, localizada no córtex occipital, além do lobo temporal apresentar o hipocampo, que é o centro da memória. Independente se as lesões são a níveis corticais, subcorticais, cerebelares ou troncoencefálico, as síndromes envolvendo os acidentes vasculares isquêmicos levarão à disfunção motora, sensitiva, cognitiva e o interrelacionamento entre elas. Falando da etiologia das doenças encéfalovasculares, podemos classificar essa etiologia em doenças encéfalovasculares de origem isquêmica e doenças encéfalovasculares de origem hemorrágica. O nosso tema aqui hoje é só sobre as doenças encéfalovasculares de origem isquêmicas. As doenças encéfalovasculares de origem isquêmicas representam 80% das doenças do sistema nervoso central de origem vascular. 20% fica a cargo da etiologia hemorrágica. Doenças encéfalovasculares de origem isquêmicas existem de territórios arteriais e venosos. Hoje falaremos só de territórios arteriais. Os territórios venosos ficam a cargo das tromboses venosas cerebrais. E as patologias hemorrágicas ficam a cargo das hemorragias intraparenquimatosas, traumáticas ou espontâneas, principalmente por hipertensão arterial sistêmica, hemorragias subaracnoideias, por rupturas de malformações aneurismáticas ou por traumatismo intracraniano, os hematomas subdurais agudos e crônicos e os hematomas epidurais. Falando do tema da aula, que são as doenças encéfalovasculares de origem isquêmicas, podemos dividir em doenças encéfalovasculares de origem isquêmicas de etiologia trombótica ou aterotrombótica ou trombose in situ, e as doenças encéfalovasculares de origem isquêmica de etiologia embólica. Embólica, que pode ser de fruto cardioembólico, ou seja, a presença de um coágulo ou trombo intracavitário no átrio esquerdo ou no ventrículo esquerdo, e doenças encéfalovasculares de origem artérioembólica, um trombo localizado, por exemplo, na artéria carótida ou vertebral, independente do terço proximal ou distal. Caso esse trombo apresente de forma instável, ele pode
soltar fragmentos, e esses fragmentos são denominados de êmbolos, e provocar isquemias distantes, que são os acidentes vasculares encefálicos isquêmicos de origem embólica. Dando continuidade à nossa aula, vamos falar sobre o ataque isquêmico transitório. O ataque isquêmico transitório é definido como o conjunto de sinais e sintomas sugestivo de um AVE isquêmico, mas que duram menos que 24 horas. A grande maioria dura até 1 hora. Sua importância clínica é que ele é um aviso que nos próximos dias a chance aumenta drasticamente de ocorrer um AVE isquêmico propriamente dito. O ataque isquêmico transitório, como um AVE isquêmico, pode ter etiologia aterotrombótica ou embólica. E por que transitório? É porque naquele momento em que o vaso é ocluído, devido ao fluxo de colaterais, devido ao aporte pressórico, aquele vaso naturalmente pode ser recanalizado, ou seja, os sintomas são apenas transitórios. Enquanto durou a obstrução, foi o suficiente para ocorrer redução de oxigênio e glicose ao ponto de causar sinais e sintomas preditores de um AVE isquêmico, mas a recanalização, muitas das vezes, ocorre de forma espontânea, reverte os sintomas.